O presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta quinta-feira um texto intitulado Declaração à Nação, no qual afirma que nunca teve, abre aspas, intenção de agredir quaisquer dos poderes, fecha aspas. Segundo o texto, abre aspas, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Em ato político, na última terça-feira, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não mais cumpriria decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A divulgação da Declaração à Nação foi um conselho a Bolsonaro do ex-presidente Michel Temer. Na manhã de ontem, Bolsonaro mandou um avião para São Paulo a fim de buscar o ex-presidente para um almoço, no qual discutiram a crise institucional. Temer orientou Bolsonaro a divulgar um manifesto de pacificação. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o deputado federal, pastor Jefferson Campos. Deputado, mais uma vez, obrigado por atender o nosso jornalismo. Muito bom dia, Oliveira. Muito bom dia a todos os ouvintes da RMS News. Sempre um prazer muito grande estar aqui com você. A satisfação é nossa, deputado, tê-lo com a gente aqui. Deputado, se eu for formular uma pergunta direta, automaticamente eu posso não permitir que o senhor passe para o nosso internauta uma visão do seu sentimento em relação a este momento, aos fatos que antecederam esta carta, esse manifesto de pacificação divulgado à nação no dia de ontem. Então, eu queria que aí, nos minutos iniciais, que o senhor fizesse uma explanação do cenário político, aquilo que o senhor observou até chegarmos no dia de ontem. Nós temos acompanhado, com muita preocupação, com muito zelo também. Você sabe que eu sou uma pessoa muito centrada, tento tomar as minhas decisões baseadas em conversas, ouvindo a nossa base. Nós temos uma base extensa no estado de São Paulo, tenho voto em quase 600 municípios, e a gente tem uma liderança que a gente ouve. Desde o início desse governo, a gente que se afina ideologicamente com esse governo, nós temos uma pauta de ideologia muito próxima desse governo, mas às vezes a gente vê com muita preocupação o lado político de tudo que está acontecendo. Já é notório esse embate entre os poderes da República, é notório também o posicionamento do atual presidente Bolsonaro em relação aos meios de comunicação, em relação ao Supremo Tribunal Federal, enfim, tudo isso que não é novidade para o nosso povo, que vem fazendo com que haja um enfrentamento quase que diário do presidente e das suas pautas. Aí veio a pandemia, agravou-se ainda mais essa situação com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que ora eram entendidas como sendo uma transferência da autoridade para prefeitos e governadores, ora era entendido como uma omissão do presidente da República. Enfim, todos nós estamos acompanhando isto dentro desse contexto, as fake news que vocês combatem aí, já vi logo na abertura, a gente ouve e parabeniza a RMS News pelo combate às fake news, porque é realmente algo complicado quando se espalha mentira, quando se inventam fake news, notícias não verdadeiras que acabam destruindo até a vida de pessoas. Então, paralelo a tudo isso, nós vemos esse agravamento, veio a pandemia e, graças a Deus, estamos agora conseguindo avançar um pouco mais, ainda não controlada totalmente, e culminaram, estou dando uma rápida síntese aqui dos acontecimentos, culminaram com o dia 7 de setembro, onde se houve o enfrentamento. E, particularmente eu tentava entender o que se desejava no dia 7 de setembro. Primeiro, o movimento dos caminhoneiros dizendo que ia parar o país, o que era extremamente desagradável para o próprio presidente. Em 2018, no governo Temer, ele foi um dos que apoiou o movimento dos caminhoneiros, foi para a rua, defendeu no Congresso, então deputado com a gente, defendendo aquele movimento. Mas é um movimento que, apesar de legítimo, os caminhoneiros têm o direito de parar,
É lógico que eu entendo que não é o direito de interromper o ir e vir, né? Que isso é constitucional e ninguém tem o direito de impedir. Mas parando, o maior prejudicado seria o presidente da República, que deveria imediatamente, logo que esse movimento se inicia, posicionar-se contrário a isso, porque a nossa economia já fragilizada pela pandemia, já fragilizada por tantos acontecimentos, aumento de combustível, aumento do custo de vida. Imagine o país paralisado por conta de uma greve de caminhoneiros, o que resultaria para o próprio presidente. Esse é um fator. Outro fator é esse acirramento, e vamos para a rua, mas vamos para a rua para reivindicar exatamente o quê? A destituição do Supremo Tribunal Federal. O caminho não é a rua. Quem julga ministros do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Não, nós vamos para a rua porque queremos, enfim, uma pauta um tanto quanto desconectada, confusa e desconectada com a nossa realidade. Não, vamos lá para mostrar que somos brasileiros, patriotas, mostrar força para o presidente. Bem, essa é uma pauta dele, né? Aconteceram as manifestações, grandes manifestações, né? Ordeiras manifestações muito bonitas, muito boas, né? A população pôde se expressar, cantar o hino nacional, mas durante essas manifestações, inegavelmente, o presidente falou algumas coisas que confrontaram com o direito constitucional. Oliveira, nem tudo que a gente faz, a gente gosta na vida. Né? Você mesmo, talvez, né, façamos algumas coisas e coletivamente a gente tenha restrições, mas é esta a regra do jogo. O presidente Bolsonaro foi 28 anos deputado, ele sabe como é a regra do jogo. E combinaram, então, com um desgaste, um esgarçamento, né, um esticar de cordas por parte do presidente, que já vinha sendo também por conta do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui eximindo nenhum dos poderes, não. Talvez até o nosso poder legislativo também poderia ter atuado de uma forma mais coerente, de uma forma mais direta. O presidente, nós conhecemos o estilo dele, foi aconselhado, então, a baixar o tom, porque estávamos partindo quase para uma ruptura institucional. A pessoa de quem ele se socorreu foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi nosso colega de Câmara, de deputado, comigo lá foram 3 ou 4 mandatos, vice-presidente da República da era Dilma e tudo mais, uma pessoa reconhecidamente centrada, uma pessoa reconhecidamente que tem uma penetração nos poderes. Ele é o presidente que indicou o Alexandre de Moraes. Né? Hoje, o principal desafeto do presidente no Poder Judiciário, no STF. Então, foi aconselhado, mandou um avião buscar o Michel Temer em São Paulo, que esboçou um texto, e esse texto foi divulgado. Esse texto, um texto que estava quase um pedido de desculpa, né? Não houve a palavra em si, mas praticamente um pedido de desculpa, baixando o tom, reconhecendo aí que as instituições precisam ser preservadas. E isso gerou, né, de uma forma geral, nos bolsonaristas, né, aqueles mais radicais, aqueles que foram para a rua esperando que ele baixasse o estado de sítio, foram para ruas proclamando que o poder militar fosse instalado no Brasil. E olha, Oliveira, e a todos os que nos acompanham aqui, ou que ainda vão entrar nessa entrevista, né, que fica à disposição, hoje nós não temos o contexto que tínhamos em 1964. Em 1964, quando os militares chegaram ao poder, seja qual for a avaliação que cada um faz, era um outro contexto mundial. Aconteceu aqui, aconteceu na Argentina com Videla, aconteceu no Chile com Pinochet, aconteceu no Paraguai com Stroessner, aconteceu toda a América praticamente, apoiada pelos Estados Unidos, ela implantou governos militares. Hoje, o contexto mundial é outro. Hoje, as guerras não se travam mais com bombas, foguetes. Hoje se trava comercialmente. Hoje, quando um bloco bloqueia o outro comercialmente, impedindo as exportações, importações, o país todo sofre. Você imagina o Brasil sofrendo sanções comerciais e tudo mais. Estão dando uma rápida síntese aqui e dizendo que as reações foram as mais adversas, né? É uma rápida síntese do que aconteceu nesses últimos dias aí.
Deputado, o que podemos esperar a partir de agora do governo, do formato do governo Jair Bolsonaro? O senhor acredita realmente numa mudança desse formato, dessa relação com o Congresso, com o Poder Judiciário? É bom a gente sempre colocar, e a gente tem ouvido os especialistas, não quer dizer que não existam problemas no Poder Judiciário. Nós somos os primeiros aqui a questionar, mas como disse o deputado federal pastor Jefferson Campos, o cenário que se buscou para resolver essa situação estava fora do contexto, né? E mesmo quando se apresenta o pedido de impeachment, ele já estava totalmente num contexto contaminado, inflamado, né? Quase que para dar uma satisfação ao público que apoia o presidente. Agora, vamos falar desse Brasil que nós queremos acreditar que nasceu a partir dessa carta. É possível? Como que o senhor está desenhando esse cenário? Oliveira, pergunta muito bem colocada. A relação do presidente Bolsonaro com o Congresso é muito ruim. A interlocução do governo com o Congresso é ruim. Haja vista que, recentemente, houve a votação do voto impresso, que era uma pauta que interessava ao presidente e interessava a muitas pessoas, né, que não têm a confiança plena na urna eletrônica, embora é o sistema onde nós estamos reeleitos. Eu já estou eleito pelos 7 mandatos na urna eletrônica. A primeira eleição minha, em 1992, foi no papel. E perdi. Perdeu. De lá para cá foram mais 7 e ganhei. O próprio presidente foi eleito 7 vezes na urna eletrônica e eleito presidente da República na urna eletrônica. Mas tudo bem, é natural que por essas teorias e tudo mais aconteça. Eu votei pelo voto impresso. Eu acho que aquilo que poderia aperfeiçoar o sistema, afinal de contas, é um sistema que estamos desde 96. Quando o presidente entra na discussão e coloca, se não houver urna eletrônica, não haverá eleição, eu não confio, o Brasil não confia, o mundo não confia, pode até ser verdade, que boa parte da população não confia. Repito, eu votei pelo voto impresso e auditável, mas quando ele entra na discussão, ele acaba trazendo para o projeto a rejeição que ele tem numa parte do Congresso e não aprovamos o voto impresso. Da mesma forma, quando o STF, no meu entender, extrapolando o seu direito, extrapolando a sua competência, manda prender um deputado pelo crime de opinião, e eu não concordo com a forma como o deputado Daniel Silveira fala, ele é muito agressivo, ele é muito contundente, ele usa palavras que eu não usaria, mas eu entendo que o parlamento, o mandato que nos é conferido, nos dá o direito de falar. Mas quando vai para o Congresso votar se mantém ou não a prisão dele, o Congresso, quase como uma retaliação ao presidente, mantém a prisão dele. Repito, eu também votei contrário à prisão por entender que ele tem a imunidade parlamentar. Então, a relação do presidente com o Congresso ela é muito ruim. Ela não tem interlocutores, não se coloca. Era um general Ramos, uma pessoa, a sua idoneidade está incontestável, mas não tinha relação com o Congresso. O general está acostumado a mandar. No Congresso você precisa fazer política, você precisa conversar, você precisa atender. Quando a gente vai lá pedir algo no Congresso, não é para nós, é para alguém que está precisando, é uma população, é um recurso, é uma lei para ser aprovada. Então, esta relação está muito ruim, muito contaminada. E, por outro lado, também a oposição não tem votos para abrir um impeachment. E nem sei se é interesse da população abrir o impeachment, porque nos parece que também essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro é o jogo que se espera dos dois lados. Os dois querem se enfrentar num provável segundo turno, porque entendem que nesta divisão de ideias, de poder e de procedimento, os dois acabam ganhando. Esse é o pensamento, no meu entendimento. Eu que não estou envolvido diretamente em nenhum dos lados, né? A gente procura ter uma postura muito centrada. Tenho votado favorável às boas ações do governo e tenho votado contra aquilo que eu acho que não são boas ações. Então, esse momento teria que melhorar a relação com o Congresso. Levou-se lá o ex-deputado também, o companheiro de Câmara por muitos mandatos, Ciro Nogueira, hoje senador, não resolveu o problema. Não há interlocução hoje entre o Congresso e o Poder Executivo. Então fica essa briga e tudo que vai para lá é um parto, né? É um governo a se arrastar até o apagar das luzes?
caso um outro cenário ele não surja e haja o rompimento? Eu creio que ainda é muito forte o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, eu repito, tem uma pauta ideologicamente afinada, é um governo que não se tem notícias de corrupção, embora haja aí uma CPI da Covid tentando, né, descobrir se há alguma corrupção na compra de vacinas no Ministério da Saúde, mas nada que chegue diretamente ao presidente durante esse mandato. Então esse é um grande legado, né? O discurso daqueles que não querem mais Lula é realmente a corrupção. E daqueles que querem manter o Bolsonaro é que, apesar de todas as diferenças dele, é um governo honesto. Ele ainda é muito forte. Nenhum ator desse jogo está descartado, inclusive não está descartado o governador Dória. Porque ao se buscar uma terceira via, as pesquisas apontam aí que quase metade falam do nem, né? Nenhum nem outro. Espera uma terceira via. Agora, é claro que surgir um nome nacionalmente não é fácil, né? O nosso governador, ele acabou se desgastando muito com aquela situação de fecha comércio, fecha cidade, fecha isso, fecha aquilo. Ele acabou trazendo para si, né, uma pecha, né, de traidor, porque abandonou Bolsonaro, porque hoje ele é um principal crítico ferrenho do presidente Bolsonaro. Mas não está fora do jogo, está aí, né, apresentando o seu nome nacionalmente também. Após Bolsonaro, no dia de ontem, além de divulgar a carta à nação e frustrar os seus seguidores, também agradecer à China pelo apoio, tudo é possível, né? Porque a China era um dos principais linhas de confronto do presidente Bolsonaro e que alimentava o seu eleitorado. E agora, José? E agora, Jefferson? Olha, muito bem lembrado, né? A China tem sido alvo de ataques, né, diretos. E agora eu quero fazer a diferenciação ideológica e comercial, né? Eu também não me alinho com a China em muita da sua ideologia, do seu trabalho, do seu método, né? Eu também tenho muitas divergências em relação à China. Mas é o nosso maior parceiro comercial hoje. É um dos maiores parceiros do agronegócio, de importação de nossa produção agrícola, de troca de serviços, de bens. A China é hoje o maior produtor de muitos. Talvez esse celular que a gente está se falando aqui, esse equipamento seu veio da China, né? E dentro de casa, às vezes, a gente vai nos Estados Unidos, ou quem vai nos Estados Unidos para comprar um produto, quando ele pega lá é made in China. Então, e estava anunciado, Oliveira, não se noticiou isso muito, mas a China estava para anunciar uma redução de importação do Brasil de uma ordem muito grande, o que nos traria, sem dúvida alguma, neste momento, muitos dissabores. Eu acho que o presidente está mudando um pouco de conselheiros. Há um texto do sábio Salomão que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando a gente vai tomar uma decisão, eu já fui convencido. Eu tenho o deputado Carlos César, que é um conselheiro firme que eu tenho. Às vezes eu estou empolgado com uma ideia e ele fala, é melhor não fazer isso. Às vezes eu vou conversar com outro e diz que sim, que não. E eu, mesmo contrariado, mesmo com a boca amarga, mas segura. Mas a gente segura e não faz. E olha, já fui impedido de tomar muitas decisões que depois eu me arrependeria. Me parece que está faltando um pouco desses conselheiros. Tanto é que ele se socorreu de quem? Do Michel Temer. Alguém que, aos olhos de muitas pessoas... mas o Michel Temer passou por dois pedidos de abertura de investigação no Congresso, quando era deputado, em pouco tempo. O Congresso não aprovou. Michel Temer foi uma pessoa que fazia relacionamento, portas abertas com os deputados, conversa, né, se nos encontra, sabe o nome, nos honra. Então, é isso. É política. Olha, política é conversa, o resto é conversa. Já que o deputado colocou essa questão dos conselheiros, como que você vê a influência da base evangélica, principalmente do pastor Silas Malafaia, que no meio evangélico, né, o senhor pode até não querer falar, só entrar para esse campo, mas eu posso colocar um pouquinho, é um pastor conhecido cheio de confusão, mas ele se alia ao presidente Bolsonaro e toca pilha no presidente. Essa é a grande realidade. E falando em nome dos evangélicos, né? E esse é o maior perigo que eu vejo nesse momento também,
em relação à sociedade como um todo, até que ponto as loucuras praticadas, se assim posso dizer, por Jair Bolsonaro, não terão respingo na base, ou seja, no meio evangélico, ou a população, como a população enxergará essa influência dentro desse contexto, quando a gente coloca Jair Bolsonaro, Silas Malafaia. Mas eu vou ficar nesse cenário porque Silas Malafaia talvez represente aqueles que estão ao seu lado mais próximo. Oliveira, primeiro dizer que os evangélicos não têm um único representante. Cada denominação tem o seu líder e o seu pensamento próprio. E nós procuramos seguir a nossa orientação, conversar com a nossa liderança, trocar ideias quando os assuntos dizem respeito à pauta evangélica. Malafaia, sem dúvida alguma, é um nome conhecidíssimo nacionalmente pelo seu posicionamento firme, pelo seu posicionamento às vezes até um pouco duro demais, está ao lado do presidente. Não quero crer que ele queira ser o próximo vice-presidente da República, não tem a influência e talvez muitos pensem, por exemplo, no nosso voto. É claro que é um irmão respeitado no nosso meio, mas ele não tem votos no Congresso, ele não tem votos na Câmara dos Deputados, né? Porque ele tem uma massa de comunicação que também nem todos seguem, nem todos gostam. Dentro da própria denominação a qual ele pertence, há divisão de liderança, há divisão de pensamentos, de posicionamentos e até rejeição, como todos nós temos, eu também tenho, certamente você também tem no meio. Ele é contundente, talvez seja um dos conselheiros hoje do presidente, que a gente sempre vê ao lado dele, né? Mas fora ele, a gente vê muitos poucos conselheiros ao lado, né? O presidente sempre está cercado de um sector da família, do negão do Bolsonaro, Hélio, do Malafaia. Então a gente vê que, né, não há uma gama de conselheiros que a gente possa dizer, não, esse, aquele, ou no Congresso, quem fala. Obviamente que Silas Malafaia não fala ao Congresso, né, não fala ao deputado. Ele tem um deputado lá que é eleito pela base dele, que é da igreja dele, né? Tem apenas um deputado, bom deputado, inclusive, meu amigo, mas que não representa o pensamento, né? Nós somos muito plurais, nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos mais de 100 deputados. E outra, nós damos sustentação, sim. A nossa bancada dá uma sustentação muito grande ao presidente Bolsonaro. E às vezes a gente não vê, inclusive na nossa própria bancada, essa homogeneidade, esse atendimento, essa recíproca, né, política que deve haver do Executivo também para com a bancada. Não subserviência, não que estejamos abaixo, porque cada um é livre no seu voto, e ali quando eu voto, eu voto de acordo com as minhas convicções e com o meu posicionamento. Mas deveria haver um melhor tratamento, sim, em relação a isso. Correto. Até bom colocar, né, que o deputado Silas Malafaia, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus ela tem várias divisões, vários segmentos. Ou seja, a maior divisão, a maior denominação da Assembleia de Deus é a chamada Ministério de Missão, em alguns locais do Brasil, outros Belém, no estado de São Paulo. Ele não pertence a essa confusão. Já pertenceu, mas criou uma confusão desgraçada. Me perdoe, viu, pastor? Criou uma confusão desgraçada dentro da Assembleia de Deus que teve que cair fora, né? Essa é a grande realidade. E assim, quem conhece a história de Silas Malafaia sabe. Também não pertence a Madureira, ele tem o seu ministério próprio, que tem ali que surge a partir da morte do seu sogro. Deputado... Repetindo, Oliveira, é uma pessoa sobre a qual nós não temos nenhuma crítica moral, religiosa, é um bom pregador, é um homem bem articulado. Apenas em relação à questão política, né, que cada um tem a sua liderança, cada um tem o seu viés político, né? Então ele não tem essa influência no Congresso. Correto. Mas, sem dúvida alguma, é um barulho grande. Não fala em nome dos evangélicos, né? Não fala. O presidente devia saber disso. E quando ele, por exemplo, você acabou de citar a Assembleia Belém, que tem lá mais de 20 deputados. Então é uma liderança a ser chamada, conversada. E quando ele não tem essa parte política, essa visão política quadrangular, a qual eu pertenço, temos lá uma dezena de deputados também pelo Brasil,
isso deveria ser feito com mais approach, com mais proximidade, né? Porque a gente sabe como é que funciona, né? Você tem aí lideranças aí na cidade que têm influência sobre, por exemplo, os vereadores, sem dúvida alguma. Não é que manda no mandato, não é que é dono do mandato, mas que estão numa liderança, são conselheiros. Claro. Isso deveria ser feito de um approach mais próximo do parlamentar. Nessa representatividade, como se apresenta em representar os evangélicos como todo, que é essa imagem que passa, ele é uma grande fake news, o presidente até hoje... É você que está dizendo isso. Eu estou dizendo, é uma grande fake news, né? E falo com muita tranquilidade. Deputado, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Repórter RMS News. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e nos fazer entender esse momento, que realmente agora acho que é o momento de baixar a poeira. Baixar a poeira, vamos ver se a gente consegue voltar ao centro, à linha de equilíbrio, para que a gente possa caminhar, porque o feijão está o preço lá em cima, a gasolina lá em cima, a inflação está lá em cima e o presidente precisa arrumar a casa. Abraço. Obrigado, Oliveira. Você tem toda a razão. Ao cidadão comum, interessa muito menos a briga política e muito mais que o custo de vida baixe. Nós temos que focar no que pensa cada cidadão. Então, cada vez que ele vai colocar gasolina na bomba, ele xinga o governo. Mas não é federal, é estadual, é municipal. O senso comum é que é o governo. Exato. Então, eu penso que trabalhar para que a nossa população tenha um custo de vida mais baixo, condições de educação, de comprar sua casa. E a gente vê hoje ainda muito da aceitação do ex-presidente Lula, que, repito, não é meu candidato, não voto nele, mas a gente vê muito isso. Eu estive recentemente no Nordeste, visitando 3 estados lá a trabalho, e conversando com a população de uma forma muito discreta, não me identificando, disse, não, deputado, é que aqui a gente não tinha, senhor, é que a gente não tinha carro, a gente não tinha internet, a gente não tinha casa, e foi o ex-governo que propiciou tudo isso e tudo mais. Então isso acaba gerando na população um sentimento de gratidão, que você pode chegar lá e falar o que for. Então, não, melhorou a minha vida. O cidadão comum, né, que levanta cedo, trabalha, faz compra e sai com 3 sacolinhas do mercado, uma nota, né, que antes comprava e hoje não consegue comprar mais, alimentar os seus filhos, ele está muito mais interessado em ter uma qualidade de vida melhor do que na briga que os políticos estão fazendo, vai para a rua, verde e amarelo, que alguém que tem uma condição melhor financeira pode ir para a rua, pode alugar jatinho, pode comprar carro, pode parar o Estado, mas o cidadão comum, ele quer, na verdade, que melhore o seu padrão, o seu custo de vida, levar sua comida para casa, cuidar bem da sua família. E penso que é isso que o presidente e nós devemos estar focados também. Um abraço a todos, sempre um prazer, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pelo SOS Gente, parabéns por tudo que você tem feito aí em prol da sociedade sorocabana, você, os seus formadores de opinião também, um grande abraço, você falou uma série de nomes aí, não vou repetir para não me cometer injustiça, mas em nome do doutor Anselmo Bastos, esse grande parceiro, esse grande amigo, esse grande advogado, pessoa humana que tem nos ajudado muito em situações difíceis, né, principalmente na área da saúde, em nome dele eu deixo um grande abraço a todos os que formam com você a RMS News. Deus abençoe a todos. Oliveira, grande abraço. Abraço, deputado. Tenho certeza que o senhor está já dentro desse projeto SOS Gente. Abraço.